Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja me assistindo. Muito bom tê-los novamente aqui para acompanharmos mais um pouco sobre redação. Olha só, redação terá esse formato aqui um pouquinho mais dinâmico. Bom, dito isso, quero começar esse vídeo puxando a orelha de vocês. Exatamente, vocês são a única turma que não estão entregando as redações. Então, vou dar um prazo de mais essa semana, caso contrário, perderá ponto. Perderá ponto. Beleza, gente. Dito isso, agora nós veremos algumas técnicas para vocês melhorarem a escrita de vocês. Isso mesmo, como escrever melhor. Mas, antes de tudo, é muito importante que vocês tenham a compreensão da diferença entre coesão e coerência. Scott, o que é isso? Olha só, coesão é a estrutura do texto, são os elementos linguísticos que tu vai utilizar ali para costurar teu texto, tá? Em suma, é a gramática. Você vai usar, para deixar teu texto mais coeso, elementos linguísticos que vai retomar as ideias. Por exemplo, vou ler um texto agora para vocês. O Brasil é um país muito rico. No entanto, é um país que enfrenta muitos problemas ligados à pobreza. Essa contradição é o que mais chama a atenção de outros países. Percebo aí que começo, situando o Brasil, um país muito rico, e logo depois uso um elemento coesivo, adversativo, que é no entanto. É um dos países que enfrenta muitos problemas ligados à pobreza. Essa contradição, então eu retomei essas duas ideias, através do elemento essa e contradição, e assim terminei um período desse texto. Então, olha só, eu não precisei ficar repetindo Brasil, 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 Então, é importantíssimo que vocês tenham noção, basicamente, de pronomes, de conjunções, e de advérbios. Bom, então essa é a parte da coesão, entre muitos outros aspectos que vocês podem melhorar bastante, tá? E a coerência, Scott? A coerência já está mais ligada às ideias, As ideias que estão ali no texto. Como você vai estruturar, relacionar essas ideias. Então, olha só, não adianta nada você saber muito, sacar muito, de conteúdo das ideias e não saber transpô-la, e não saber colocá-las ali no seu texto, ou seja, não dominar coesivamente, não dominar a gramática, não dominar, de que forma você vai se expressar. E não adianta muito você sacar muito de gramática, não adianta você sacar muito de elementos coesivos e não ter conteúdo. Então, uma complementa a outra. As duas são fundamentais para o seu texto, certo? Bom, para começar, para ter assim, um repertório tanto coesivo quanto de coerência, é importantíssimo, é primordial, é fundamental, é necessário vocês lerem muito, muito. Vocês têm que se tornar um leitor, tá? Então, olha só, vocês têm que ler todo dia, principalmente jornais, noticiários, notícias verídicas, notícias que têm fontes confiáveis, Nós vivemos aí numa era da fake news, A era da informação, então é muito fácil ser enganado diante aí dessa nova era, de mentiras, das pós-verdades, Então, olha só, leia todo dia, mas não leia só noticiário também. Leia um livro, leia alguma literatura, que isso vai estimular muito, muito, muito sua capacidade criativa. Outra questão muito importante, que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar, é que informação é diferente de conhecimento, Nós somos bombardeados diariamente por turbilhão de informações que muitas vezes nós não aprendemos e elas passam. Então você terá que garimpar, essas informações e transformá-las em conhecimento, certo? Conhecimento. Conhecimento é diferente de informação. Agora, outra coisa que muitos têm dificuldades, que é sintetizar. Eu sei, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que se prolonga, se perde pelo caminho, mas olha só, você tem que sintetizar suas ideias, tá? E isso está ligado também aos períodos da construção do seu texto, Não utilize períodos longos. Chicote, é errado fazer períodos longos? Não, não é errado, mas quem o fizer tem que fazer muito bem feito, e é muito difícil fazer isso. E para ficar até mais compreensivo, mais palatável para o seu leitor, períodos curtos.
Então coloque bastante ponto em seguida e sintetize sua ideia. Olha só, uma plataforma que sintetiza muito as ideias que hoje em dia é a rede social Twitter, né? Ali você tem um espaço de minuto para você se expressar. É muito bacana. Quem não tem Twitter, experimente. Você verá que você vai sintetizar muito o que tem a dizer. Outra dica fundamental, muito boa, é leia seu texto. Quando termine, leia em voz alta. Ao ler, você vai se deparar com diversos erros, você vai se deparar com diversos problemas de sequência. Então, leia seu texto. E a outra dica, para além disso, você tem que ter muita coragem, é dar seu texto para outra pessoa ler. Principalmente uma pessoa leitura, uma pessoa mais experiente. Assim, né, você não terá aquela intimidade com o texto. Aliás, essa pessoa não terá aquela intimidade com o texto e ela verá defeito muito melhor do que você, que acabou de escrever, está muito íntimo daquele texto. Então, dê seu texto para outras pessoas lerem. Uma coisa que quase ninguém faz, mas eu adoto como metodologia, é reescrever aquele texto que já foi corrigido. Vocês não sabem a vantagem que é reescrever um texto que foi corrigido, porque muito provavelmente você não vai errar os erros que você fez. Então reescreva sempre seu texto, reescreva. Os grandes escritores, os melhores escritores sempre reescreviam seus textos, tá? Então reescrevo vocês. E já falando em escritores, percebo que a grande maioria dos escritores nunca ficaram só em um gênero. Sempre eles passavam entre poesia, entre crônica, entre conto, romance. E você não sabe o quão gratificante, o quão é o amadurecimento ao você escrever diversos textos diferentes. Então, saia desse marasmo de só redação da escola, só texto do WhatsApp. Escreva algo interessante, experimente. Você verá o quão bacana é. Eu sei, alguns de vocês aí escrevem algumas fanfics e eu fico maravilhado, né, nessa criação de personagens, criação de novos mundos. Então, você que ainda não experimentou, experimente. Escreva um texto. Por fim, sobre a linguagem. Eu sei que vocês estão muito acostumados aí com a internet, né, e uso muito os chamados internetês. O que é internetês? São aquelas, né, abreviaturas, são VC, é a linguagem da internet, né? VC, PQ. Só que olha só, no texto, por mais que seja um texto fictício, uma crônica, uma fanfic, você tem que se aproximar mais, né, da norma culta da língua portuguesa. Então você tem que deixar internetês de lado, abreviaturas e, por mais que seja uma linguagem mais coloquial, você tem que deixar essas expressões de lado. A não ser que você esteja realmente num processo de experimentação. Mas nesse caso, quem somos nós mortais para experimentar alguma coisa com a linguagem, não é? Então, sempre faça, sempre escreva na norma padrão da língua, tá bom? Teve um assunto que nós acabamos de ver, que é a voz ativa e a voz passiva, né? Tente escrever sempre na voz ativa, porque ao escrever na voz passiva, você vai passar por um processo de apagamento, né, do sujeito ali. Ou seja, né, num texto você tem que mostrar muito o que você acha, qual é o seu entendimento. Então a voz ativa é fundamental para isso. Evite palavrões, gírias e olha só, evite também generalizações, tá? Olha só, geralmente as generalizações denunciam o quão ignorante você é. Então sempre pondere seu discurso. Fale assim, olha, pode ser que seja isso, pode ser aquilo, segundo fulano tal. Então pondere seu discurso, ou seja, tome mais cuidado. Sei que a ciência muitas vezes chega a algum consenso por generalização, mas lá eles têm muito embasamentos, né? Eles chegam a muitos estudos, então eles sabem o que estão fazendo. Nós vamos ter o cuidado, tá? Quando você vai lá naquele Facebook e lê um textão, porque todo fulano assim é assado, né? Você já vê que aquela pessoa ali está sendo, né, arrogante demais, agressiva demais, não está sendo inteligente, não está sendo sábia. Então, não generalize. Não use palavrões também. Tá, e tem muita gente que gosta de ter um rebuscamento linguístico aí. Rebusca tanto, tanto, tanto que ninguém entende nada. Olha só, tinha um colega muito inteligente no mestrado, que ele gostava de escrever difícil. Não estava errado, ele conhecia todas as normas gramaticais, mas a pessoa que ia ler aquele texto intrincado, aquele texto, né, rebuscado, não entendia. Então não cumpria essa função. Então quanto mais fácil você escrever, melhor.
Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia até aqui. Beijocas.